Olá, eu sou a professora Ana Figueiredo e estou cá hoje para vos falar dos climas. Esta aula é basicamente, todos os conteúdos são basicamente uma revisão de conteúdos já dados em anos anteriores. E então vamos ver quais são os objetivos desta aula. Isto deixou de funcionar, tenho que vir aqui ao Enter e vamos passá-los todos. Primeiro vamos distinguir estado de tempo de clima, identificar os diferentes elementos do clima e os fatores climáticos, identificar as principais zonas climáticas, localizar os diferentes tipos de clima da superfície da Terra, identificar as principais características de cada clima e interpretar gráficos termopluviométricos. Por último, vamos relacionar os tipos de clima com os respectivos gráficos termopluviométricos. E então, agora, para começarmos esta aula, vamos recorrer a um vídeo que foi gravado por uma colega que faz parte desta equipa do Estudo em Casa da Geografia e Cidadania do 9º ano, a Mariana Ribeiro. Todos nós podemos descrever o estado de tempo num determinado lugar. Se está quente ou frio, se está a chover ou faz sol, se está vento. O conceito de estado de tempo e clima distinguem-se pelo período de tempo de referência. O estado de tempo refere-se aos fenómenos meteorológicos que caracterizam o estado da atmosfera num determinado momento e lugar. Estas condições atmosféricas podem variar ao longo do dia, mês ou ano. No site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, por exemplo, podemos verificar o estado de tempo previsto para um determinado dia e para um determinado local e perceber algumas das suas características. Aqui no exemplo, temos, por exemplo, a cidade de Lisboa, que vai alterando o estado de tempo, as suas características, ao longo dos diferentes dias. Mas falar de estado de tempo não é o mesmo que falar de clima. Qual será a diferença, então, entre estado de tempo e clima? O clima diz respeito ao comportamento médio dos seus elementos num período de 30 anos numa determinada região. Ora bem, se clima diz respeito ao comportamento médio dos elementos num período de 30 anos, o estado de tempo difere porque é muito mais variável. O estado de tempo varia num dia, numa semana, num mês, num ano. Mas quais são os elementos que variam ou que fazem variar o estado de tempo e o clima? Ora bem, os elementos são fenómenos meteorológicos que permitem caracterizar o estado de tempo e clima de uma região. A temperatura, a precipitação e o vento são os principais elementos do clima. A temperatura é determinada pela quantidade de calor que chega à superfície da Terra e não é igual em todos os lugares. A temperatura é medida pelo termómetro e expressa-se em graus Celsius ou Fahrenheit. A precipitação é a quantidade de água que cai no solo, sob a forma de chuva, neve ou granizo, medida pelo pluviómetro em milímetros. O vento é o ar em movimento e a sua velocidade é medida por um aparelho chamado anemómetro, em quilómetros por hora. Para além da temperatura, precipitação e vento, existem outros elementos que nos permitem caracterizar o clima. São eles a umidade, a nebulosidade, a insolação e a pressão atmosférica. Temos a umidade absoluta, que é a quantidade de vapor de água que a atmosfera contém, enquanto que a umidade relativa é a razão entre a quantidade de vapor de água no ar e a sua capacidade de conter vapor de água a uma determinada temperatura. A nebulosidade é a quantidade do céu coberto por nuvens num dado momento. A insolação é a quantidade de radiação solar recebida pela superfície terrestre. A pressão atmosférica consiste na força que o ar exerce sobre a superfície terrestre.
Todos estes elementos permitem-nos caracterizar o estado de tempo e clima. São eles a temperatura, a precipitação, o vento, a umidade, a nebulosidade, a insolação e a pressão atmosférica. Lembram-se todos? Mas será que todos estes elementos apresentam as mesmas características em toda a superfície terrestre? De que forma estes podem variar? Deixo-vos a pergunta no ar. Será que todos estes elementos se comportam da mesma forma em toda a superfície terrestre? De que forma eles podem variar? Mas antes de passarmos à resposta a estas questões, que de certo vocês começam já a relembrar-se, vamos aqui fazer alguma referência ao estado de tempo. Que é o estado de tempo é aquilo que se faz sentir, o tempo que se faz sentir num determinado local a uma determinada hora. E, por exemplo, hoje nós abriríamos a janela da nossa casa e olharíamos e dizíamos o quê? O céu está nublado, está um dia desagradável, está frio, está chuvoso. Portanto, estamos a falar no estado de tempo, o estado que se faz sentir neste dia, a hora em que nós o observamos. Depois, os dados como é que são? São recolhidos, tratados informaticamente e também são feitas observações de imagens de satélite, tudo tratado informaticamente e é traduzido não só em a sua distribuição em mapas, como temos este aqui, de distribuição da temperatura, e outros que esta carta, não sei se recordam, que também já ouviram falar nela, que são as cartas sinóticas e que representam os centros isobáricos em altitude. E o que é que isto quer dizer? Lembram-se de ouvir falar em baixas pressões e em altas pressões, e estas linhas indicam-nos mesmo se caminhamos para uma baixa pressão ou uma alta pressão. E então estas linhas, recordam-se, chamam-se isóbaras. E quando a pressão normal à superfície terrestre é de 1030 milibares ou hectopascais, se houver uma diminuição da pressão atmosférica para o centro, estamos perante um centro de baixas pressões ou de um ciclone. Se houver o aumento da pressão da periferia para o centro, estamos perante um centro de altas pressões ou anticiclone. E como nós podemos ver aqui, neste dia, no dia 7 de maio de 2020, Portugal estava sob a influência de uma série de baixas pressões. Logo, normalmente as baixas pressões estão associadas a mau tempo. E tenho que virar aqui porque o ponteiro não está a funcionar. Agora, então, vamos responder. Será que os elementos do clima todos se comportam da mesma forma na superfície terrestre? Será que eles variam? Por que variam? Vamos ver. Agora, a colega Diana Ribeiro vai ajudar a que vocês percebam e recordem a matéria. Os fatores climáticos. Os fatores climáticos fazem com que os elementos climáticos variem na superfície terrestre, dando origem a diferentes climas. São os fatores do clima que determinam que umas áreas sejam mais quentes do que outras e que haja mais precipitação nuns lugares do que noutros. De um modo geral, a temperatura diminui à medida que a latitude aumenta, ou seja, as temperaturas médias anuais são mais elevadas nas regiões relativamente próximas à linha do Equador e vão diminuindo com a aproximação aos polos. Esta variação deve-se ao facto dos raios solares atingirem a superfície terrestre com diferentes graus de inclinação.
e os dias e as noites terem uma duração desigual ao longo do ano, o que acontece devido à Terra ter uma forma aproximadamente esférica e girar inclinada sobre o seu eixo. A latitude permite-nos distinguir 5 zonas climáticas. A zona quente ou intertropical, os raios solares incidem na vertical, a energia distribui-se por uma superfície mais pequena, logo o aquecimento é maior, ou seja, as temperaturas são elevadas todo o ano. Nas zonas temperadas, os raios solares incidem com mais inclinação, a energia distribui-se por uma superfície maior, logo o aquecimento é menos que na zona quente. As temperaturas variam ao longo do ano. Nas zonas frias, os raios solares incidem com uma elevada inclinação, a radiação solar distribui-se por uma superfície maior, logo as temperaturas são mais baixas ou negativas ao longo do ano. A variação da precipitação com a latitude deve-se essencialmente às diferenças da pressão atmosférica que se fazem sentir na superfície terrestre. Os centros barométricos podem ser de 2 tipos: os centros de altas pressões e os centros de baixas pressões. O ar movimenta-se de forma diferente nos centros de altas pressões e de baixas pressões, o que condiciona a ocorrência de precipitação. A passagem do estado gasoso ao líquido ocorre, de um modo geral, sempre que há uma diminuição da temperatura, o que facilmente acontece quando o ar sobe em altitude, como ocorre nos centros de baixas pressões. Já nos centros de altas pressões, o movimento do ar é descendente. Quando desce, a sua temperatura aumenta e dificilmente haverá condensação. Na Terra, existem assim as faixas de altas pressões e de baixas pressões, distribuídas em latitude. Na região equatorial predominam as baixas pressões equatoriais. Nas regiões próximas aos trópicos encontram-se as altas pressões subtropicais. Nas regiões a cerca de 60 graus de latitude norte e sul surgem as baixas pressões subpolares e nas zonas polares predominam as altas pressões polares. Os oceanos também eles exercem uma ação moderadora sobre as temperaturas nas áreas litorais, porque os ventos que sopram do oceano para a terra refrescam a temperatura no verão e as temperaturas tornam-se amenas no inverno. À medida que a distância em relação ao mar aumenta, a ação moderadora por ele exercida diminui, razão pela qual a amplitude térmica anual é maior no interior dos continentes. As áreas litorais têm tendência a registrar valores mais elevados de precipitação do que as áreas do interior, devido à influência dos ventos úmidos que sopram do oceano. As correntes marítimas são grandes massas de água dos oceanos em movimento. Existem correntes marítimas quentes e frias. As regiões influenciadas por correntes quentes possuem, normalmente, temperaturas e precipitações mais elevadas do que as afetadas por correntes frias, à mesma latitude. O relevo influencia o clima devido à sua disposição geográfica e à diminuição da temperatura com a altitude. As vertentes expostas ao sol, chamadas soalheiras, registram temperaturas mais elevadas e as vertentes sombrias, chamadas ombrias, temperaturas mais baixas. Na camada inferior da atmosfera, a temperatura diminui à medida que a altitude aumenta, cerca de 6 graus por cada 1000 metros. A esta variação da temperatura com a altitude nós denominamos de gradiente térmico vertical. Deste modo, os fatores climáticos que contribuem para a variação dos elementos do clima são a latitude, a proximidade do mar ou continentalidade, o relevo e as correntes marítimas. Pronto, e já vimos que os elementos do clima não se comportam da mesma forma em toda a superfície terrestre. Estão condicionados pelos fatores do clima. E agora, para consolidar e fazer a distinção entre elementos do clima e fatores do clima, vamos fazer este pequeno exercício. A pressão atmosférica. Parece-vos que é um elemento ou um fator do clima? Recordam-se? É exatamente, é um elemento. E a nebulosidade? Outro elemento. E o relevo também é um elemento do clima? Provavelmente não. A umidade é outro elemento. A latitude é um fator que condiciona bastante alguns elementos do clima. A insolação é um elemento. A proximidade ou afastamento ao mar é o outro elemento. O vento que se faz sentir é um elemento.
A temperatura, outro. Correntes marítimas é um fator que vai influenciar alguns elementos e a precipitação é outro elemento do clima. Posto isto, vamos ver então como é que se identificam os diferentes climas na superfície da Terra. Será que a Terra tem todo o mesmo clima? Vamos ver. A professora Diana disse que havia grandes zonas climáticas à superfície da Terra. Do Equador até ao Trópico de Câncer e ao Trópico de Capricórnio tínhamos a zona quente, depois, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a zona temperada e até ao Polo Norte, depois a zona fria. E o mesmo se passa com o hemisfério sul. Então vamos ver agora como se distribuem os climas à superfície da Terra muito rapidamente. Se nós quiséssemos fazer uma análise muito cuidada, bastaria-nos olhar para a legenda e ali tínhamos os climas classificados em frios, temperados e quentes. E iríamos procurar onde é que eles se encontram localizados. Há sempre uma relação direta, nomeadamente com os quentes, com a proximidade ao Equador e aos trópicos. Depois temos aqui ainda os castanhos. O que é que quererá dizer os castanhos, umas pinceladas ali no meio dos continentes? Não vos faz lembrar nada? Eu acho que faz. Faz lembrar e bem. São os grandes acidentes montanhosos. Recordam-se? Pois é. Aí nós temos climas de montanha. É o relevo que influencia. E então temos aqui a distribuição dos climas, mais uma vez. No outro slide tínhamos por zonas e agora, dentro da zona quente, temos os climas quentes, tórridos, que é o equatorial, isto do Equador para os trópicos, é o equatorial, depois o tropical úmido, à medida que nos afastamos do Equador e caminhamos para os trópicos, e já muito próximo, a caminhar cada vez mais para o Trópico de Câncer e Capricórnio, temos o tropical seco e depois o desértico. No fim, temos a zona temperada do hemisfério norte e do hemisfério sul. Temos o clima marítimo, que é de influência marítima, o clima continental, que já se encontra afastado dos oceanos, e depois o clima mediterrâneo. Já ouviram falar do clima mediterrâneo? Já? Claro, nós basicamente sentimos-lo, não é? Sentimos o efeito dele. E depois nas zonas frias temos o subpolar e o polar. E ainda os climas de montanha, que se encontram também inseridos nas zonas frias. E agora aqui temos como é que se comportam os elementos do clima nestas regiões climáticas, nestas zonas climáticas. Então, para um clima equatorial, vou buscar aqui umas cábulas que é preferível, para o clima equatorial, como o nome indica, encontra-se próximo do Equador. O que é que nós vemos aqui? Um gráfico termopluviométrico que tem representados dois elementos do clima. No eixo que está à vossa esquerda, temos representado a temperatura em graus centígrados, e no eixo que está à vossa direita temos a precipitação em milímetros. No eixo horizontal estão marcados os meses do ano. E o que é que se vai registar aqui? As temperaturas médias mensais e os totais de precipitação ocorridos em cada mês. Então, da análise deste gráfico termopluviométrico para um clima equatorial, o que é que nós vimos? Que a temperatura média anual é sempre elevada, bastante acima dos 20 graus, e é constante ao longo do ano. Não há variações nenhumas. E não chove, pois não. E as barras estão aqui, estão altas. Exatamente, chove o ano todo. Não há estações. O tempo é sempre quente e úmido. Não há estação quente, não há estação úmida. Há como que uma grande
homogeneidade do clima ao longo do ano. Por outro lado, no tropical úmido, que está próximo do clima equatorial, mas já ligeiramente afastado. Nós vemos aqui que já se encontra também temperaturas elevadas, mas a chuva, a precipitação, já tem um comportamento diferente. E qual é esse comportamento diferente? Há umas barras muito elevadas, mas já há meses em que a barra está abaixo da linha da temperatura. Começa a aparecer estação seca. Isto aqui quando, grosso modo, a barra da precipitação se encontra abaixo da linha da temperatura, estamos perante meses secos. Então aqui já se distinguem duas estações. A estação úmida e a estação seca. Mas se nós caminhássemos, continuamos a afastar do Equador em relação aos trópicos e aparece-nos o clima tropical seco. O que é que tem? Já temos uma oscilação maior da temperatura ao longo do ano, isto é, amplitude térmicas já são bastante visíveis. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura média mais alta sentida e a temperatura média mais baixa registada. E já encontramos aqui só poucos meses uma estação seca úmida bastante bem marcada, mas mais reduzida que a estação seca. Quer dizer que aqui estão bem patentes duas estações do ano, uma seca mais longa e uma úmida mais curtinha. E por último, o clima desértico é quando nós já estamos bastante afastados. E o que é que acontece? Temos temperaturas também altas, há variações da temperatura, há uma amplitude térmica ligeiramente maior e temos estação úmida. Olhemos aqui para as barras. Não. Quer dizer que a precipitação é muito fraca. Estamos perante um clima desértico. E agora vamos para os climas temperados. Este aqui é nosso conhecido. E nos climas temperados nós podemos identificar 4 estações do ano. Temos aqui este clima, que tem temperaturas moderadas, não são muito elevadas, há uma ligeira amplitude térmica, mas nada por aí além, e temos uns meses aqui secos, vai coincidir com os meses do verão. E depois a temperatura vai... a precipitação vai aumentando entre as estações intermédias e o inverno, quando desce também mais a temperatura. Por outro lado, temos o clima temperado de influência marítima, isto é, está sob a influência das massas de ar de trajetória marítima, carregadinhas de umidade, que provocam chuva ao longo do ano todo, havendo, no entanto, um decréscimo dessa precipitação nos meses de verão, também a altura em que a temperatura sofre um aumento. Por fim, temos o clima temperado continental. Sente-se no interior dos continentes, já muito afastado dos oceanos, há grande influência da continentalidade, temos fortes amplitudes térmicas, temos invernos com temperaturas negativas e baixa precipitação. Os maiores quantitativos de precipitação ocorrem nos meses de verão. Por outro lado, aqui já começa a ocorrer a precipitação sob a forma de neve. E agora os climas frios. Temos o subpolar, que ainda tem alguma precipitação, cada vez mais as amplitudes térmicas são maiores e há uma precipitação ao longo do ano inteiro, mas com maior incidência nos meses de verão. E, por fim, o clima polar, que tem fortes amplitudes térmicas. Basicamente,
Na maior parte do ano registram-se temperaturas médias negativas e só um ligeiro aumento da precipitação durante os meses de verão. Nestas regiões também ocorre muita precipitação sob a forma de neve. E, por fim, os climas de montanha. Como o nome indica, estão condicionados, a temperatura, a umidade, a precipitação, estão condicionadas pelo relevo, pela altitude. Pela altitude. Temos os grandes maciços montanhosos e aqui verificamos que há precipitação ao longo do ano inteiro. Pode haver precipitação sob a forma de neve nos meses de inverno, onde temos temperaturas inferiores a 0 graus, e os meses de verão são muito curtinhos, temos 3 meses de verão, ou menos 2 meses e meio, e com temperaturas pouco acima dos 0 graus centígrados. E aqui também, a maior parte das vezes, a precipitação, nomeadamente dos meses de inverno, ocorre sob a forma de neve. E então agora vamos aqui ver Portugal. Tem uma influência mediterrânica, mas esta influência mediterrânica é temperada por outros fatores do clima. A proximidade do oceano, temos aqui um clima mediterrâneo de influência oceânica. Depois temos aqui um clima temperado de influência continental, afastado da linha de costa, dos oceanos, começa a sentir os efeitos da interioridade do continente, fortes amplitudes térmicas aqui, e depois temos a influência também, as alterações resultantes de acidentes montanhosos. Se vocês repararem aqui, nós temos a cordilheira, a Serra de Monte Junto, Ar e Candeeiro, e depois temos aqui estes climas de montanha que são o maciço central da Serra da Estrela. E temos outros, basta ver ali que há mais. E agora, aqui está, antecipei-me, mas também temos que antecipar, porque a aula está quase a acabar, não é verdade? Portanto, agora proponho-vos um desafio. Vou-vos dar um gráfico termopluviométrico e vamos ver destes todos onde é que ele se vai encaixar, em que tipo de clima. Olha, temperaturas moderadas de inverno, grandes aumentos de temperatura de verão, tempo seco, estação seca, 4 estações. O que é que vos parece que isto é? É um clima quê? Eu acho que todos conhecemos este. Todos sentimos, ou não sentimos? Claro que sentimos. É o clima mediterrâneo. Depois, outro gráfico termopluviométrico. Este é simples, é daqueles que de caras qualquer um de vocês acerta. Olha, até acerta de olhos fechados. Chuva muito abundante ao longo do ano todo e a precipitação média anual é mais ou menos constante, registra poucas oscilações. Então estamos próximo de quê? Onde é que o clima é assim, que chove o ano todo e temperaturas muito elevadas? Clima equatorial. E por fim, vamos lá ver este. Este aqui já é um bocado, se calhar, mais complicadito. Até porque eu há bocado, muito provavelmente, não vos chamei a atenção para um pormenor. Temos temperaturas negativas de inverno, temos o aumento das temperaturas, uma amplitude térmica bastante grande e o aumento das temperaturas no verão, índice de precipitação mais baixo no inverno, que pode ocorrer sob a forma de neve, mas os quantitativos de precipitação ocorrem no verão. E estamos perante um clima, é nosso vizinho, continental, temperado continental. Pronto, chegamos ao fim hoje da nossa aula. Espero que tenham recordado todos os conceitos e
conteúdos dados ou no 7º ano ou no 8º ano. Contudo, vai ser importante que nós os tenhamos presentes para a próxima aula. Adeus, até à próxima!